neste vídeo você vai aprender se existem evidências bíblicas e históricas que fundamentem a nossa doutrina trinitariana, que é a crença em um só Deus que subsistem em três pessoas. Eu participei de alguns debates essa semana com unitarianos, né, com pessoas que não acreditam na doutrina da Trindade, e alguns levantaram a hipótese, ou na verdade nem falaram de uma hipótese, na verdade fizeram a afirmação categórica de que a doutrina da Trindade ela é uma criação da Igreja Católica. Outros disseram que a doutrina da Trindade foi uma criação do imperador Constantino no Concílio de Nicéia no ano de 325. Então, com base nisso, eu assisti até alguns vídeos na internet, no YouTube, que reforçam essa ideia de que, na verdade, a doutrina da Trindade ela é antibíblica. Inclusive eu estava lendo um material do Adventismo do Sétimo Dia, é um material bem... um material raiz, né, mais ortodoxo, lá do século XIX, onde os primeiros adventistas do sétimo dia, eles não acreditavam na doutrina da Trindade, segundo os escritos da Ellen Good White, eles afirmam, né? Mas neste vídeo nós vamos saber se a Bíblia fala ou não a respeito de uma Trindade, se existem fundamentos bíblicos e históricos para a doutrina da Trindade. E vamos desmistificar de uma vez aí se a crença num Deus trinitariano, um Deus que subsiste em três pessoas, é ou não é bíblica. Sobre o que nós vamos tratar nesse vídeo, sobre as evidências bíblicas, que são as evidências internas, e as evidências históricas, que são as evidências externas da Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica que foi crida, né, pelos pais apostólicos e pela patrística ou não? É uma doutrina que foi inventada na Idade Média, uma doutrina que foi inventada por Roma, pelo imperador romano e depois, mais para frente, dogmatizada pela Igreja Católica, enfim, né? Então a gente vai tratar sobre esse assunto de uma forma bem abrangente, bem relevante, para que você não tenha mais dúvidas a respeito disso e você também possa usar o conteúdo, o material deste vídeo para, de alguma forma, acrescentar na sua vida, no debate aí com arianos, né? A gente tem, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que vez por outra estão batendo na nossa porta pela manhã, e é importante a gente saber se defender, né? Os testemunhos de Jeová, eles não acreditam na doutrina da Trindade, eles não acreditam no Espírito Santo como uma pessoa e em Jesus como o Deus Todo-Poderoso. Então esse vídeo ele vai servir para você também, como subsídio teológico, bíblico, para que você possa debater e argumentar com testemunhas de Jeová que por um acaso vierem a bater na sua porta e afirmar para você que a doutrina da Trindade, de um Deus trinitário, não é uma doutrina bíblica. Então você está preparado? Eu fiz algumas anotações aqui. Vamos lá então. Eu quero começar com uma frase que diz assim: o Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado. O Pai incomensurável, o Filho incomensurável, o Espírito Santo incomensurável. O Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno. E mesmo assim, não são três eternos, mas um só eterno. Então, nós, estabelecendo doutrina, nós cristãos cremos em um só Deus, como diz a Escritura, há um só Deus. Nós cremos em um só Deus. Entretanto, nós encontramos evidências bíblicas de que esse Deus, ele subsiste, ele existe em três pessoas, e essas três pessoas são distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito. Tá? São três pessoas distintas, mas que formam apenas uma divindade. É um só Deus que existe em três pessoas. Pastor, como eu posso entender isso? Olha, para falar a verdade, essa é uma daquelas doutrinas que nós apenas cremos. Tá? Nós apenas cremos. O nosso Deus, entende uma coisa, o nosso Deus, ele é ilimitado e ele é ilimitável.
Nós estamos falando de um Deus que transcende os limites da capacidade de compreensão humana. Porque Ele é um Deus ilimitado. A nossa capacidade de compreensão é limitada. A capacidade de investigação da nossa lógica não alcança o infinito. Então é muito comum que nós cristãos, mesmo debaixo da revelação especial que é a Bíblia, não tenhamos uma imagem perfeita da totalidade do ser divino. Nós só conseguimos compreender quem Deus é à medida em que Ele se revele, tá? Não há nenhuma ferramenta de análise investigativa, humana, pela qual nós possamos compreender o Deus como um todo, tá certo? Então, nesse sentido, nós só podemos compreender a Deus no sentido em que até onde Ele se deixou conhecer, tá certo? Nós conseguimos analisar apenas a revelação. Então, primeiro eu quero estabelecer alguns princípios aqui, tá? Sobre a doutrina da Trindade e a nossa incapacidade de compreensão lógica sobre como isso acontece. Um Deus que subsiste em 3 pessoas, cada pessoa distinta, mas cada pessoa plenamente Deus, mas não são 3 deuses, mas um só Deus eterno, imutável, invisível, ilimitado e real. E agora, né? É só um Deus. Então, a gente só consegue compreender aquilo que foi revelado, tá? Através das escrituras, que é a revelação especial, e através da história, tá certo? Então você está preparado? A gente vai analisar aqui bastante texto bíblico. A gente vai começar então com a evidência da Trindade no Antigo Testamento. Se Deus, Ele subsiste em 3 pessoas, é de se esperar que esse Deus que existe em 3 pessoas, Ele tenha deixado um rastro sobre a sua subsistência triuna no Antigo Testamento. Será que nós encontramos bases bíblicas, evidências bíblicas da Trindade no Antigo Testamento? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, tá? Gênesis, no capítulo 1, o primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui é interessante porque no hebraico tá assim: Bereshit bara Elohim hashamayim haseretze. Olha o que acontece. Bereshit, no princípio, criou o verbo bara. Esse verbo bará dá a entender que Deus criou a partir do nada, e esse verbo está sendo conjugado no singular, tá? Não está assim, no princípio criaram, tá? No princípio criou, então o verbo está no singular. Entretanto, o sujeito do versículo, que é Elohim, não é Eloá. Eloá é Deus do singular. Elohim é Deus no plural. Então olha que interessante. O Moisés, quando ele escreve lá o livro de Gênesis, ele coloca assim: no princípio, Bereshit bara criou Elohim, criou deuses, o céu e a terra, os céus e a terra. Só que no decorrer das escrituras, você vai ver o princípio do monoteísmo fortemente estabelecido. Inclusive, os 10 mandamentos, eles começam com uma reafirmação da doutrina monoteísta de que só existe um Deus. Se você pegar Êxodo 20, no capítulo 20, nos versículos 2 e 3 e 4, vai ser os primeiros mandamentos, eles vão estabelecer a doutrina de que Deus é um só. Tá certo? Inclusive, numa das frases aí, uma das crenças de todo judeu, que é o Shema, diz assim: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai encontrar essa doutrina no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. Então, capítulo 6, versículo 4, aliás, em toda a sequência do texto, vai reafirmar a doutrina monoteísta de que só existe um Deus, tá?
O Moisés reafirma isso categoricamente várias vezes, de que só existe um Deus. Entretanto, o primeiro versículo da Bíblia começa: Bereshit bara Elohim. No princípio criou deuses, né? Então, os judeus, quando eles vão interpretar esse texto, eles entendem que esse texto não está falando sobre várias divindades, porque eles não aderem ao politeísmo, muito pelo contrário, são monoteístas, mas que esse texto revela a pluralidade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E isso é reafirmado mais abaixo, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 26. Olha o que diz. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então disse Deus, façamos. Então disse Deus, façamos o homem. Olha que interessante, façamos. Percebe que mais uma vez o verbo está no plural. Mas olha, se existe um só Deus, por que então o Deus único se refere a si mesmo no plural, né? Façamos, o verbo aqui está no plural, certo? Uma vez eu conversei com um estudioso, ele era um cara bem doidão, assim, muito erudito, professor e tudo mais, e ele crê naquelas doutrinas, sabe? Da conspiração e tudo mais. E ele disse pra mim, falou assim, olha, na verdade existem várias entidades cósmicas que são anteriores ao Deus do judaísmo, né? A crença do judaísmo, são anteriores à Bíblia. E na verdade, quando está falando ali no princípio criou deuses, é porque são várias divindades, são várias entidades, são vários deuses que criaram a humanidade. A humanidade não é fruto de um só Deus, mas a humanidade ela é fruto de vários deuses. Só que esse argumento, ele cai por terra quando a gente vai para o capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Note bem que o fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, imagem e semelhança, Tselem Demut, no hebraico, está no singular. Então é como se houvesse uma só imagem e uma só semelhança. Então, façamos a nossa imagem, dá a entender, o façamos no plural, mas a nossa imagem, Tselem, e a nossa semelhança, Demut, está no singular. Então, é um Deus que subsiste de forma plurálica, que está criando a humanidade, se espelhando na sua imagem e na sua semelhança, tá certo? Então aqui nós temos uma evidência da Trindade, ok? No Antigo Testamento, lembrando que a revelação ela é gradual, tá certo? Ela parte de um princípio de revelação zero para um princípio de revelação máxima. Então, quando a gente está no Gênesis, a gente está no início dessa revelação e ela vai gradualmente crescendo, ok? Até chegar em Jesus, que é a expressa imagem do Deus invisível, a revelação plena, a revelação perfeita é Jesus. Então, quando nós lemos o Gênesis, a gente entende que nós estamos no início da revelação. Não é a revelação perfeita. Inclusive, no livro de Hebreus, o escritor fala assim, olha, porque o Antigo Testamento, a lei, ela é sombra da imagem do perfeito que haveria de vir, tá certo? Então, o perfeito, que é o Novo Testamento, traz a revelação perfeita. No Antigo Testamento, nós temos pequenas gotas, vamos dizer assim, da revelação, até que a soma de todas essas gotas, até encontrar o Novo Testamento e se tornar um oceano, ela vai revelando gradativamente a imagem expressa de quem Deus é, tá certo? Você está acompanhando até aqui? Então, a gente viu aqui evidências da Trindade no Antigo Testamento. Existem vários outros textos que falam sobre as evidências da Trindade. Eu poderia, por exemplo, mencionar aqui o princípio da teofania, né? O princípio da teofania, que é o anjo do Senhor. Em várias passagens no Antigo Testamento, nós vemos a aparição do anjo do Senhor, que alguns homens, quando se deparam com o anjo do Senhor, como Manoá, por exemplo, eles chamam o anjo do Senhor de Deus. Eles adoram o anjo, tá? E esse anjo recebe adoração. Então, dentro da teologia, nós entendemos que a teofania é uma manifestação da pessoa de Jesus no Antigo Testamento, tá?
Então também é uma evidência da Trindade. A gente não vai entrar muito no mérito disso, porque eu quero avançar aí para as evidências do Deus cristão triuno no Novo Testamento, tá? Então, falando sobre as evidências da Trindade no Novo Testamento, lembrando, tá? Só pra gente entender, aqui eu falei de evidências internas e evidências externas, evidências bíblicas e evidências históricas, vale salientar que a evidência do Novo Testamento é uma evidência histórica, tá? Não existe manual escriturístico, não existe manuscrito antigo mais confiável do que a escritura. Se você fizer uma comparação entre os manuscritos, por exemplo, do Platão, né? Os 7 fragmentos que nós temos de manuscrito do Platão, se nós fizermos uma comparação entre os 49 fragmentos de escritos que nós temos do Aristóteles, ou da Ilíada, ou de César, ou de Heródoto, ou de qualquer outro escritor antigo, a gente vai ver que os manuscritos bíblicos são os mais confiáveis, tá? Então você entenda uma coisa, quando eu falo sobre evidência interna, que é a Bíblia, eu não estou lidando com a Bíblia como se fosse um livro religioso apenas, tá? A Bíblia é um livro da religião cristã, é claro que é, mas acima de tudo também a Bíblia é um livro histórico, tá? As pessoas que escreveram a Bíblia são pessoas reais, são personagens reais da história, e a Bíblia se propõe, tá, como escritura, a anunciar uma história que é verdadeira. Se você pega, por exemplo, o capítulo 1 do livro de Lucas, o capítulo 1 do livro de Lucas, o Lucas, que é um historiador, ele vai falar que ele organizou minuciosamente os fatos históricos para que o excelentíssimo Teófilo, ele conheça a verdade, tá certo? Então olha que interessante, a Bíblia se propõe como um livro histórico, ok? É um livro da fé, o conteúdo teológico dela, o porquê ela foi escrita, o significado da mensagem dela tem um significado teológico, um significado da fé. Mas o livro, o manuscrito, tá? Como tal, ele é um fato histórico. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o livro da fé cristã, mas eu também estou lendo um livro histórico, tá? Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente chega, por exemplo, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 1 de João, nós temos a afirmação do apóstolo João, que ele diz assim, enarque en hologos, kai hologos en prostontel, kai teos en hologos, que ele vai dizer, no princípio era o logos. Logos, verbo aí na sua Bíblia, né? Verbo infelizmente, verbo foi a palavra que encontraram como equivalência ao logos, mas na verdade não existe nenhum equivalente linguístico, lexical ou de significante que se compare à noção de logos. Tá certo? Então a gente perdeu um pouco na tradução aí. Mas mesmo assim não perde a essência do texto continua o mesmo. Diz assim, no princípio era o Logos, ou no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tá? O B.F. Westcott, que é um teólogo muito conhecido, ele observa que aqui João leva nossos pensamentos para além do começo da criação, no tempo para a eternidade. O verbo, no grego era, que é o verbo ren, tá? Esse verbo, ele é uma variação do pretérito do verbo, da palavra eimi, que é o ser, tá? Eimi é o ser. Então, esse verbo, quando ele aparece aqui, no princípio era o verbo, é a palavra ren. Ren é a variação no pretérito de eimi. Eimi é o verbo ser. Por exemplo, quando Jesus fala eu sou a verdade, Jesus fala ego, que sou eu, né? Ego eimi, eu sou a verdade. Ho aletheia. Por exemplo, ego eimi, eu sou. Então, o ren é o verbo ser, tá? O verbo ser. Então, no princípio, o ser, que é o verbo, estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse verbo ren, ele vai aparecer 3 vezes, estando com Deus, tá? Estando com Deus. Então quem está com Deus é um ser,
Ok? Já começa por aí. É o ser que está desde o princípio com Deus. Então, se ele está desde o princípio com Deus, e Deus é eterno, tá? A ideia e o conceito transmitido em João capítulo 1, versículo 1, é o conceito de eternidade, tá certo? Então aqui o que o João está estabelecendo é a eternidade do Logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É interessante que na tradução Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, se você tiver a tradução aí, você vai ver entre conchetes, tá? Entre conchetes aí a palavra era um Deus, tá? E aí eles vão assumir que Jesus é um Deus. Mas olha que interessante. Se Jesus é um Deus, logo nós temos dois deuses. Nós temos dois deuses. E como fica Isaías capítulo 43, versículos 10 e 11, que é o testemunho aí, quer dizer, é o versículo chave dos testemunhos de Jeová, que fala, vós sois as minhas testemunhas de que eu sou eu mesmo, né? E de que antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá outro Deus. Então Deus é o único, aí está estabelecida a unicidade de Deus. Se Jesus é um Deus, ainda que na afirmação dos testemunhos de Jeová, um Deus menor, então quer dizer que Deus criou um outro Deus? Então quer dizer que existe um outro Deus além de Deus, ainda que seja um Deus menor? Isso não feriria a palavra de Deus quando ele diz que depois de mim não haverá outro Deus? E aí? E outra coisa, se Jesus é um Deus menor, e Deus Pai é um Deus maior, o Deus Todo-Poderoso, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, mas estamos falando de dois deuses. Olha, quando nós assumimos a crença em mais de um Deus, nós não somos mais monoteístas, nós somos politeístas, né? Então seria o testemunho de Jeová um politeísta? Já que ele acredita que Jesus é Deus, mas é um Deus menor? Percebe? Não tem lógica. Então você pode usar esse tipo de argumento, por exemplo, com as testemunhas de Jeová, tá certo? Então anota aí. É Isaías capítulo 43, versículo 10. Vai te ajudar muito para você relacionar esse texto com, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, tá? Se você pegar, por exemplo, em João capítulo 1, depois do versículo 1, olha o que vai dizer o texto. João capítulo 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, mais uma vez estabelecendo o princípio da eternidade do Logos. O Logos é eterno, ok? Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem o Logos, sem o verbo, tá? Nada do que foi feito se fez. Tá? Então quem é o verbo? O versículo 14 explica. O versículo 14 diz assim, o verbo e o Logos se fez carne. E o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós, e construiu sua morada entre nós. Ele andou entre nós. Então, o verbo que se fez carne, você conhece alguém? A quem o texto está se referindo? Né? O texto está se referindo ao Filho unigênito, conforme a sequência do texto vai falar. Tá? E qual é o objetivo do Filho, do Verbo, em encarnar? O objetivo do Verbo em encarnar é mostrar quem é o Pai. Então, se você pega o capítulo 1, no versículo 18, ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que encarnou, tá? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que encarnou, na pessoa bendita do seu Filho, Jesus, ele veio para revelar quem é o Pai. Tá? Então, se Jesus é Deus e o Pai é Deus, logo nós temos dois deuses. Nós temos dois deuses. Se o Verbo é Deus, se o Logos é Deus e o Pai também é Deus, a gente tem duas pessoas aqui, a qual só no capítulo 1, no versículo 1 até o 14 aqui de João, a Bíblia está apresentando essas duas pessoas como Deus. Então nós temos dois deuses? Obviamente que não. Nós entendemos que o Pai e o Filho, conforme o próprio Jesus afirma, lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus e o Pai são um. Se você abre lá o texto, por exemplo, João capítulo 10, olha o que acontece. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27, olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, olha, 10, 27 de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. De quem são as ovelhas? De Jesus. Elas ouvem a voz dele, ele conhece as ovelhas e as ovelhas seguem ele. Aí no versículo 28, olha o que Jesus fala. E dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer. Ninguém poderá arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Então, aonde estão as ovelhas? As ovelhas, conforme o capítulo 1, versículo 28, estão nas mãos de Jesus, ok? E ninguém pode tirar essas ovelhas das mãos de Jesus. Mas olha o versículo 29. Meu Pai que mas deu... Olha, Jesus está falando que as ovelhas de Jesus foram dadas para ele pelo Pai. Então foi o Pai quem deu as ovelhas para Jesus, certo? Meu Pai quem mas deu a mim é maior do que todos. Então quem é o Pai de Jesus? Se ele é maior do que todos, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é maior do que todos, ok? E olha lá, meu Pai que mas deu a mim é maior do que todos. E ninguém pode arrancá-las das mãos dele. Então agora no versículo 29, as ovelhas estão nas mãos do Pai. Quem é o Pai? É o Deus Todo-Poderoso. Mas no versículo 28, as ovelhas estão na mão de Jesus. Que confusão é essa? Pera, a ovelha está na mão de quem? Está na mão do Pai ou está na mão de Jesus? Percebe? A resposta é simples. No versículo 30, olha lá. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aí, o testemunha de Jeová, o antitrinitariano, ele vai argumentar assim, mas Jesus e o Pai são um, mas um só em propósito. Eles não são um só em essência, eles não são um só Deus. Mas olha, isso fica difícil de ser estabelecido através do contexto e através de uma observação dos originais. Porque no original, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, mais uma vez o verbo utilizado é o ren. E o ren é o verbo ser. Então Jesus está falando assim, olha, eu e o Pai somos um mesmo ser. Nós temos a mesma essência, nós compartilhamos o mesmo ser. Que ser é esse? É o ser divino, é o Deus criador dos céus e da terra. Isso fica tão claro para os judeus, que são os interlocutores da mensagem. Jesus não está falando ali para a gente necessariamente. É claro que para a gente, transcendendo o tempo e espaço, mas Jesus está falando ali com os judeus. O que os judeus entendem então da mensagem? Olha o que os judeus, tanto é que os judeus entendem, que olha a reação deles. Lá no versículo 31, de novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus? Jesus fala assim, olha, eu tenho mostrado para vocês muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual das obras boas vocês vão querer me apedrejar? E aí, então, Jesus pega, os judeus falam assim, a gente não vai apedrejar você por nenhuma obra. A gente vai apedrejar você pelo crime de blasfêmia. Porque mesmo sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, olha lá, na compreensão dos judeus, Jesus está alegando, reivindicando para si divindade, quando ele fala, eu e o Pai somos um. E na lei de Moisés, diz que qualquer homem que se estabelecer como Deus, ele deve ser punido com o crime de blasfêmia. E o crime de blasfêmia é o crime de morte, tá? É um crime passível de morte. Então uma pessoa que alega-se, que se propõe como Deus, ela está blasfemando contra a santidade de Deus, contra a unicidade do Deus único. Então essa pessoa deve morrer segundo a lei de Moisés. Jesus sabe disso. Jesus, como um judeu, ele sabe disso. É claro que sabe, mas mesmo assim ele faz essa alusão. Eu e o Pai somos um, assumindo condição igual à de Deus. E aí o texto bíblico, no versículo 31, diz que os judeus pegaram outra vez em pedras. Por que pegaram outra vez em pedras? Porque é reincidente. Jesus já fez isso outra vez. Por exemplo, lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 57 e 58, isso vai acontecer novamente. Quer ver? Olha o que vai acontecer. João, capítulo 8, no versículo 56, olha o que vai acontecer. Jesus fala assim, o pai de vocês, Abraão, ele exultou, ele se alegrou em ver o meu dia. E aí os judeus falaram assim, mas você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? E aí Jesus fala assim, em verdade vos digo, que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, eu sou. Esse eu sou aí, está em letra maiúscula na sua Bíblia ou está em letra minúscula? Por que estou perguntando isso? Porque lá em Gênesis 3,14... lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta para Deus, tá, Deus, beleza, eu vou lá então, vou voltar aos filhos de Israel, mas quando eu chegar lá para libertar o povo, e o povo perguntar, em nome de quem eu estou sendo enviado, o que eu vou responder? Em nome de quem eu estou sendo enviado? E aí, Deus fala assim, olha, você vai dizer que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se alguém perguntar, você vai dizer, o eu sou me enviou a vós.
Como é o nome de Deus, então, que ele se estabelece? Eu sou. Eu sou. Tá? Então, o nome Eu Sou, o grande Eu Sou, fica conhecido. E é um nome que vai ser santificado pelos judeus. É um nome que os judeus não vão falar de maneira vã, tá certo? Por causa do mandamento. Então, assim, Eu Sou é um dos nomes de Deus. Quando há tradução, por exemplo, da Septuaginta, que é a Bíblia do hebraico para o grego, toda vez que a palavra eu sou, lá em Êxodo 3,14 aparece, a tradução da Septuaginta, que é do hebraico para o grego, aparece assim, ego eimi. Então, ego eimi vira o equivalente do eu sou no hebraico. Tá? Que é um nome reservado para Deus. E aqui no capítulo 8, no versículo 58, Jesus fala isso. Jesus fala assim, olha, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês estão perguntando se eu tenho 50 anos, que eu não vi Abraão, queridos? Jesus está falando, eu sou anterior a Abraão. Na verdade, eu criei todas as coisas. Eu sou o criador dos céus e da terra. Eu sou o criador da humanidade. Eu criei tudo isso aqui, ó. É isso que Jesus está falando. E os judeus entendem o que Jesus fala. De tal maneira que eles entendem, o que eles vão fazer? Eles vão pegar em pedras para apedrejar Jesus. Certo? Eles vão pegar em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Por causa do crime de blasfêmia. Então, antes de você querer interpretar o texto dizendo que Jesus não reivindicou divindade para si, leia o testemunho dos judeus, o que os judeus interpretaram sobre a expressão de Jesus. Os judeus entenderam que Jesus reivindicou divindade para si. Tá certo? Beleza? Continuando aqui, eu quero ler um texto do Antigo Testamento, que está lá em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10. E é interessante esse texto, porque ele diz assim, ó, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olhando para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha que interessante esse texto. Quem é que foi traspassado? Quem foi traspassado? Não foi o Messias? Não foi Jesus? Foi Jesus quem foi traspassado, não foi Jesus? Não foi Jesus que sofreu na cruz? Foi Jesus, não foi? Quem está falando com o profeta Zacarias? Não é Deus? É Deus quem está falando com o profeta Zacarias, não é? Mas olha, o pronome de reivindicação, pronome próprio aqui, pronome de posse aqui, tá em nome de quem? Tá em que pessoa? Olha lá. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Quem está falando isso é Deus. E olharão para mim, a quem traspassaram. Olha que interessante. Olharão para mim. Então, ao olhar para aquele que foi traspassado, você está olhando para Deus. Então, isso é mais um crédito aí atribuindo divindade a Jesus. Outra coisa, Jesus ele é adorado. No capítulo 8 de Mateus, Jesus é adorado pelo leproso. No capítulo 9 de João, Jesus é adorado pelo cego, que lavou os seus olhos no tanque de Siloé e foi curado por Jesus. Ele adora Jesus. Jesus foi adorado pelos apóstolos. E Jesus em momento nenhum freou a atitude. Se você pegar, por exemplo, a atitude do Pedro quando é adorado, lá no capítulo 10 de Atos, ou se você pega a atitude do anjo quando é adorado, lá no capítulo 21 ou 22 de Apocalipse, me falhou a memória, o anjo, tanto o anjo quanto o Pedro, não me adora não, levanta daí. Não me adora não, porque eu sou conservo teu. Porque eu não mereço, eu não sou digno de ser adorado. Mas Jesus não, Jesus recebe adoração. E por que Jesus recebe adoração? Porque Jesus é o Deus verdadeiro. Tá? Lá no livro de João, capítulo 20, no versículo 28, o Tomé, depois de colocar as mãos nas chagas de Jesus, e depois de colocar a mão no lado de Jesus, vai dizer assim, Senhor meu e Deus meu. Então, na Bíblia, Jesus se apresenta como Deus, tá? Os apóstolos reconhecem que Jesus é Deus, e vão reafirmar a doutrina da divindade de Jesus em diversas passagens. Se você pega, por exemplo, Tito, capítulo 2, versículo 13, o Paulo fala, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus
e Salvador, Jesus Cristo. Então ele reconhece Jesus como grande Deus e Salvador. Se você pega 1 João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo João diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então se Jesus é Deus e o Pai é Deus, nós estamos falando de dois deuses? Obviamente que não, nós estamos falando de um só Deus. Um só Deus. Mas de alguma forma esse Deus subsiste em três pessoas. Porque Jesus e o Pai são um só. Tá certo? Então, estabelecida aqui a divindade de Jesus, falta a gente tratar, então, sobre o Espírito Santo, tá? Testemunha de Jeová vai dizer que o Espírito Santo é uma força ativa impessoal. Que o Espírito não é uma pessoa. O Espírito Santo não pode ser Deus, porque ele não é uma pessoa, tá? Então, será que isso tem base? Será que tem base bíblica para afirmar que o Espírito Santo não é uma pessoa? A gente vai desmistificar isso agora, vamos refutar isso agora. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é estabelecer quais são os critérios que caracterizam uma entidade como um ser pessoal ou impessoal, tá? As características são simples. Todo ser, toda pessoa, ela é dotada com três características. São elas intelectualidade, volição, vontade, capacidade de tomar decisões, tá? Volição e sentimentos. Então, se tiver intelectualidade, é uma pessoa. Se tiver volição, vontade, capacidade de decidir, é uma pessoa. Se tiver sentimentos, é uma pessoa. Será que a gente consegue enxergar isso nas Escrituras? Será que as Escrituras mostram que o Espírito tem essas três características, intelectualidade, volição e sentimentos? Então, sem demora, vamos lá então para João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Se você escutar um gritinho aí, é o Tomás, o meu filhinho, tá? Que tá gritando lá fora. João capítulo 14, versículo 26, Jesus fala assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, olha, se o Espírito vai ensinar pra gente todas as coisas, como que uma força impessoal pode ensinar alguém? A energia elétrica, por exemplo, que é a metáfora de comparação que o testemunho de Jeová faz entre o Espírito Santo e uma força impessoal. A energia elétrica, ela pode ensinar alguma coisa? Hã? Então Jesus está falando assim, olha, que o Espírito que há de vir, o Consolador, que será enviado pelo Pai, ele há de ensinar todas as coisas. Se ensina, é porque tem intelecto, ok? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Abre lá. Versículo 10. Que diz assim. 1 Coríntios 2,10, que diz assim: Deus, porém, se revelou a nós pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem? Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, olha, primeiro, aqui está dizendo que o Espírito penetra todas as coisas, que o Espírito sabe todas as coisas, que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Olha, a capacidade de conhecer é uma capacidade que pressupõe intelecto. Então, o Espírito tem intelecto. Se ele tem intelecto, ele é uma pessoa, tá? Mas o Espírito também tem vontade? Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Eu vou usar poucos versículos, só para você ter uma base, tá? Mas 1 Coríntios 12, 11 diz assim: no entanto, um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente, a respeito dos dons, tá? Ele distribui os dons particularmente a cada um como ele quer. Querer, atributo de volição. Não dá para querer sem ter vontade. Vontade é característica de pessoa. É uma característica pessoal, de um ser pessoal.
um ser, uma forma impessoal, uma energia impessoal, não pode ter vontade, tá? Outra coisa, lá em Atos dos Apóstolos, abre lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Vou ler do 1 em diante. Diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Hemodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha lá, o Espírito Santo diz. Já viu uma força impessoal falar? Fala é uma característica de um ser, tá? Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, olha, o Espírito Santo fala e ainda organiza a igreja e diz assim: olha, eu quero que vocês separem Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Aqui pressupõe vontade também. Uma força impessoal vai falar? Vai organizar a igreja? Obviamente que não, com certeza não. Então aqui a gente já estabeleceu pela Escritura que o Espírito Santo tem intelecto e que o Espírito Santo tem volição, mas não para por aí. Será que o Espírito Santo também tem sentimentos? Com certeza ele tem sentimentos, ele é uma pessoa integral, tá? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Não, a recomendação é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Peraí, dá para entristecer o Espírito Santo? Então, se dá para entristecer o Espírito Santo, e tristeza é um sentimento, isso quer dizer que o Espírito Santo tem sentimentos? Olha lá, uma força ativa teria sentimentos? Com certeza não. Abre ainda a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, o apóstolo Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: antes ele nos dá graça... Não, desculpa. Antes, é 5. Ou pensais que em vão diz a Escritura... Tiago, capítulo 4, versículo 5. O Espírito Santo que ele fez habitar em vós tem ciúmes. Ou, o Espírito Santo tem ciúmes. Se ele tem ciúmes, ciúmes é um sentimento. Então, o Espírito Santo ele tem intelecto, ele tem volição e ele tem sentimentos. Então, ele tem que ser uma pessoa. É ilógico, irracional, descabido, tá? Dizer que o Espírito não é uma pessoa. Mas aí alguém pode alegar: tudo bem, beleza, o Espírito é uma pessoa, mas ele não é Deus. Ele é só uma pessoa, ele não é Deus. Mas vamos ver, será que existem evidências bíblicas também de que o Espírito Santo é uma pessoa? Como é que eu provo que o Espírito Santo é Deus? Como é que eu provo que o Espírito Santo é Deus? Olha, vamos lá. Existem alguns atributos que só Deus tem, tá? São os chamados atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade e por aí vai. Então, se o Espírito tiver se ele tiver apenas um dos atributos incomunicáveis, isso pressupõe divindade, tá? Assim como Jesus. Se Jesus tiver um atributo incomunicável, se alguém que estiver no chat aí for onisciente, é Deus. Se alguém que estiver no chat for onipresente, é Deus. Se alguém que estiver aí no chat, se alguém que estiver assistindo esse vídeo, tiver aí onipresença, tiver a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, se alguém é Deus. Se alguém que estiver aí assistindo esse vídeo for eterno, que existe desde a eternidade, então essa pessoa é Deus. Tá? Então existem atributos que só Deus tem. Tá? Só Deus tem e que ele não comunica com ninguém. E qualquer pessoa que tiver um desses atributos, ela então se estabelece como Deus. E como o Deus, já que existe só um Deus, se qualquer pessoa se demonstrar, se apresentar com qualquer um desses atributos, ela vai se revelar como o Deus Todo-Poderoso, porque só existe um onisciente, só existe um onipresente, só existe um onipotente, só existe um eterno. Se o Espírito Santo tiver qualquer uma dessas características, então o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso, tá? Mas eu quero começar com outro texto.
antes da gente falar aí sobre as características dos atributos incomunicáveis do Espírito, eu quero pegar aqui para começar as evidências da divindade do Espírito, João capítulo 14, versículo 16, onde Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Olha que interessante, quando Jesus fala, e eu rogarei, eu vou pedir ao Pai, quem é o Pai? É o Deus Todo-Poderoso, para que Ele vos dê outro Consolador. Essa palavra no grego é allos paráclito, tá? Allos é outro mais igual, é outro mais igual a Jesus. Então Jesus está colocando o Espírito Santo em pé de igualdade com Ele. Jesus está falando assim, olha, que o Espírito que o Pai ia enviar, que é o allos paráclito, esse allos paráclito, ele é igual a mim. Se ele é igual a Jesus, ele compartilha com Jesus os atributos da eternidade, tá? Os atributos da divindade, são os atributos incomunicáveis, tá? Então já começa por aí. Mas vamos ver se o Espírito Santo tem algum atributo que confira a ele aí a divindade, tá? Vamos começar por 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Abre lá, 1 Coríntios, capítulo 2. A gente vai ler lá no versículo 9. Capítulo 2. Eu tô olhando aqui no coisa, porque eu anotei alguns versículos também. E eu quero pegar esses versículos que podem ajudar a gente a esclarecer ainda mais, tá? Então vamos lá. No capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9, que vai dizer assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá? Mas aí no capítulo 2, fala assim, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Eu já li esse texto, mas estou lendo agora com outro objetivo. Até mesmo as profundezas de Deus. Então, olha, o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito penetra todas as coisas. Se ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, quer dizer que não há nada que esteja fora do alcance dele, tá? Pois qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui está dizendo que o Espírito conhece todas as coisas. Se o Espírito conhece todas as coisas, então ele é Deus, tá? Ele tem o conhecimento de todas as coisas, porque ele penetra todas as coisas. Ele também está presente em todos os lugares. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Salmo 139, nos versos 7 e 8, vai dizer assim: para onde, como me ausentarei? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se o Espírito está em todos os lugares. Aí ele vai falar: se eu for até o mais extremo norte, mais extremo sul. Eu estou parafraseando, tá, gente? Ele vai falar: lá o Senhor me encontraria. Então, olha, aí no Salmo 139, no versículo 7, está atribuindo divindade ao Espírito, porque está dando para ele o atributo da onipresença. Se você pega, por exemplo, Hebreus capítulo 9, no versículo 14, Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz que o sacrifício de Jesus foi oferecido pelo Espírito eterno. Eternidade é um atributo incomunicável, aquele que é eterno, aquele que está fora do tempo e do espaço, a causa não causada, o início de todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele tem essa característica da eternidade, tá? Então, se você for ver as Escrituras, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele compartilha com Deus dos atributos aí da divindade, os atributos incomunicáveis. Embora o Espírito Santo distribua dons entre os cristãos, ele mesmo permanece sendo um só, tá? Como diz lá em 1 Coríntios 12, 11. Ele é constante na sua natureza, ele é a verdade. Olha, João capítulo 15, versículo 26, 16, 13. 1 João capítulo 5, versículo 6, vai colocar o Espírito Santo como uma verdade. Se o Espírito é a verdade, então ele é Deus, tá? Ele é o autor da vida. Se você pega João capítulo 3,
do versículo 3 ao 6, vai falar que ele é aquele que nos regenera, ele é o autor da vida. Se você pega Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que nós somos regenerados mediante ao poder do Espírito Santo. Enfim, queridos, existem muitos textos bíblicos que dizem que o Espírito Santo, ele é Deus, tá certo? Aí então você pode usar o argumento assim, olha, mas pera, então, nós estamos falando aí de um Deus que se manifesta em três pessoas, né? Um Deus que se manifesta em três pessoas, mas não dá... a Voz da Verdade, por exemplo, diz isso, né? Que Deus não é uma trindade, mas Deus se manifesta em três pessoas. Ora Deus aparece como Pai, ora Deus aparece como Filho, ora Deus aparece como Espírito, mas é uma só pessoa. A doutrina trinitariana diz que existe um só Deus, mas que existe em três pessoas distintas. Então não é o mesmo Deus aparecendo em três formas diferentes, de três maneiras diferentes. Não, é um único Deus, tá? Aparecendo de forma simultânea como três pessoas, ok? Então, por exemplo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20, é um texto muito desconhecido. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz lá, Atos 20, 28. Diz assim: cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha, quem foi que comprou a igreja com o próprio sangue? Foi Jesus, não foi? Deus Pai derramou o sangue? Deus Espírito derramou o sangue? Não. Então aqui está falando do Deus Filho. Mas olha, cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo... Então, o Espírito Santo que instituiu os bispos da igreja de Deus, certo? E depois vai dizer que Deus comprou essa igreja com o próprio sangue dele. Quantas pessoas nós temos aqui? Nós temos 3 pessoas, tá? Nós temos 3 pessoas distintas. Mas eu quero ler mais textos aqui, olha. O nascimento virginal de Jesus Cristo revela o interrelacionamento entre os 3 membros da Trindade. O relato de Lucas diz, lá no Lucas capítulo 1, 35, tá? E respondendo o anjo, disse-lhe: e descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem vai descer? O Espírito Santo, uma pessoa. E a virtude do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Um dos nomes de Deus, né? O Altíssimo é Deus Pai. Te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o que há de nascer será santo. Terceira pessoa, que é Jesus, né? Será chamado Filho de Deus. Então aí nós temos as 3 pessoas. O único Deus é revelado como Trindade na ocasião do batismo de Jesus Cristo. O Filho subiu das águas, o Espírito Santo desceu como pomba, e o Pai falou dos céus, né? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Está lá em Mateus capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Jesus desce as águas, o Espírito é representado como uma pomba, e o Pai fala: este é meu Filho amado em quem me compraz. Então, no mesmo momento, nós temos aí a manifestação das 3 pessoas. Isso já derruba, já coloca por terra a doutrina de que Deus é um só, que aparece em 3 pessoas, tá? Mas é uma só pessoa, que aparece em três formas, em 3 manifestações, mas é uma só pessoa. Muito pelo contrário, a Bíblia está mostrando aqui 3 pessoas distintas. Jesus nas águas, o Espírito descendo em forma de pomba, e o Pai falando: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, tá? Então a Bíblia ela mostra várias vezes, por ocasião da criação, a Bíblia menciona o envolvimento do Espírito. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito pairava por sobre a face das águas. O autor da Epístola aos Hebreus, porém, declara explicitamente que o Pai é o Criador. No capítulo 1, no versículo 2, e João demonstra que a criação foi realizada por meio do Filho, que é João 1:3, Apocalipse 3:14, quando o apóstolo Paulo anuncia aos atenienses que Deus fez o mundo e tudo que nele há. A única conclusão a que podemos razoavelmente chegar, juntamente com Atanásio, né, lá no Concílio de Nicéia, é que Deus é um só na Trindade, e a Trindade na unidade, tá certo? Então existe um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Então aqui, gente, a gente viu vários versículos bíblicos, tá? Eu vou tentar deixar para vocês na descrição do vídeo mais tarde. Agora a gente vai
partir para as evidências históricas da Trindade, tá? A gente já viu que a Bíblia, ela é uma doutrina, a Trindade é uma doutrina bíblica. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, há clara manifestação de um Deus que subsiste, se apresenta em três pessoas distintas, diferentes. Então nós cristãos, entenda isso, nós cristãos ortodoxos, que cremos no credo apostólico, cremos em um só Deus, que subsiste em três pessoas. Essas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus fala sobre isso no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ele fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele fala isso, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus coloca as três pessoas como iguais, tá? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito são um só. Essa doutrina é bíblica. Então todo cristão saudável crê na Trindade. Se você roubar a divindade de uma dessas pessoas, você vai seguir uma interpretação sectária. É uma heresia, tá? Aliás, é uma grande heresia não acreditar nas três benditas pessoas da Trindade. Quando eu digo evidências históricas, o que eu quero dizer? Eu quero dizer se na história os discípulos dos discípulos criam na Trindade. Se o credo apostólico da Trindade, ele foi perpetrado pelos seus discípulos. Então, no primeiro século, nós temos gente crendo na Trindade. No segundo século, temos gente crendo na Trindade. Temos gente crendo na Trindade agora. Hein? Vamos ver então, porque se tiver algum cristão na patrística que diz que o Espírito, o Pai e o Filho são um único Deus, então, se eles falam isso anterior, né, ao credo niceno 325, então isso quer dizer que não foi o Constantino que inventou a doutrina da Trindade, mas muito pelo contrário, só foi reafirmada no Concílio de Nicéia aquilo que já era crido pelos pais apostólicos, tá? Pela patrística, pelos pais da igreja. Então a gente vai ver aqui as evidências da Trindade na história e mais especificamente na patrística. Então a gente precisa entender, né, que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, que é bem estabelecida, e ela não é só crida por nós no século XXI, mas ela é crida sobretudo pelos pais da igreja e pelos reformadores. Ok, gente? Eu fiz tanta anotação aqui que eu até dei uma perdida aqui, mas tá bom. É isso aí, vamos continuar então. Então eu quero usar aqui agora as evidências históricas. Então eu separei aqui, tá, algumas frases, então, dos pais da igreja que estabelecem a doutrina, que ratificam, vamos dizer assim, a doutrina bíblica da Trindade, da crença na Trindade. Deixa eu explicar para você. Ó, ateus, críticos da fé, testemunhas de Jeová, vão dizer assim: olha, você crê na Trindade, a Trindade não é uma doutrina bíblica. A Trindade foi uma invenção de Constantino no ano de 325 da era cristã. Tá? Teve um debate lá, um concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia houve um debate entre dois homens, né? Um chamado Ário, que ele alegava que Jesus Cristo não era Deus, tá? Mas que ele era um homem comum. E o Atanásio, que ao observar as escrituras, dizia que Jesus era Deus, tá certo? No final do debate, o Atanásio ganha por mostrar o maior número de evidências. E aí então é reafirmado o credo da doutrina teantrópica de Jesus, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, tá? Mas, se você for ler o livro The Holy Grail, ou se você for, que é o Santo Graal, ou se você for ver o Código da Vinci de Dan Brown, esses livros vão dizer que a divindade de Jesus e a crença trinitariana, que é a crença num Deus que existe em três pessoas, que é a crença na Trindade, ela foi uma invenção do Constantino. Tá? Que ele tomou isso emprestado do paganismo. Se você for assistir o filme Zêxegeste, por exemplo, você vai ver essa argumentação de que o Deus
triuno do cristianismo, na verdade era uma invenção que foi extraída a partir de outras religiões pagãs, tá? Mas será que isso se estabelece? Será que Jesus, será que a Trindade é uma crença estabelecida só no século IV? Será que foi de fato Constantino que inventou a doutrina da Trindade? Será que foi o Atanásio, né, lá no século IV, que defendeu a doutrina da Trindade pela primeira vez? Então, olha, se a gente mostrar historicamente que a igreja, sobretudo os pais da igreja, criam na doutrina da Trindade num tempo anterior ao concílio de Nicéia e ao século IV, acabou. Não tem conversa. Acabou. Não tem conversa. Contra fatos não há argumentos. Se alguns dos pais da igreja, em seus escritos, mostrarem a crença na doutrina da Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito, ambas as três pessoas, são Deus, são eternos, são todo-poderosos, etc., mas que formam um só Deus, aí então a gente derruba a ideia de que a doutrina da Trindade foi estabelecida apenas no século IV. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai analisar o que escreveram os pais da igreja, tá? Sobre a Trindade. Vamos lá? Você está comigo? Vamos lá. Primeiro texto que eu quero pegar aqui é o da Didaquê. O que é Didaquê? Didaquê é um manuscrito antigo chamado a interpretação, né? Na verdade, a Didaquê é a instrução dos 12. É uma interpretação que os discípulos dos discípulos no primeiro século fizeram dos escritos dos apóstolos, tá? Então a gente tem a data da Didaquê, que vai entre 70 a 90, tá? Da era cristã, ou seja, é o primeiro século, cara. Os apóstolos, tem apóstolo vivo ainda, beleza? Tem o apóstolo João, por exemplo, tá vivo ainda. Então nós estamos falando de um período que é contemporâneo ao período apostólico, tá? É a Didaquê. Isso é um documento histórico, não é um documento forjado. É um documento histórico, ok? É um documento histórico, não é um documento cristão inventado por nós para corroborar nossas crenças. Não, é um documento histórico, não é canônico. Não é Bíblia, tá? É um livro histórico. Então a gente vai ler o que diz a Didaquê. Olha o que diz a Didaquê. Ela diz assim, é uma instrução a respeito do batismo, tá? No que diz respeito ao batismo, batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, em água corrente. Se não houver água corrente, batizar em outra água. Se não puder batizar em água fria, façai com água quente. Na falta de uma ou outra, derramai 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, Didaquê, documento histórico comprovando a crença nas 3 pessoas da Trindade. Mas não para por aí. A gente tem o Clemente de Roma. O Clemente de Roma, que é um dos pais da igreja, na sua famosa carta aos Coríntios, isso aqui está primeiro século ainda. Tá? O Clemente de Roma, ele está lá no ano de 96. Ele é contemporâneo a João, apóstolo João. Olha o que ele escreve. Um Deus, um Cristo, um Espírito de graça. Como Deus vive, assim vive o Senhor e o Espírito. Olha, como Deus vive, quem é Deus? O Criador. Como Deus vive, assim vive o Cristo e assim vive o Espírito. Peraí. Então ele está colocando o Espírito, o Cristo, o Senhor e o Deus vivo em iguais condições. Quemente. Isso aqui é um documento histórico. 200 anos antes de Constantino. Será que tem fundamento a ideia de que a doutrina da Trindade é uma invenção de Constantino? Quem fala isso categoricamente, desculpa, é um tolo, é um papagaio que reproduz livros de ficção, tá? Ficção histórica. Por exemplo, o Santo Graal e o livro do Dan Brown, que é inspirado no Santo Graal, que é o Código da Vinci, esses livros que falam sobre isso são livros de ficção, querido. São livros de ficção. Então, o ateu, o agnóstico, ou até mesmo o testemunho de Jeová,
que estão se baseando argumentando com base nesses manuscritos, Holy Grail ou de Dan Brown, eles estão baseando a crença, a fé deles em manuscritos como O Senhor dos Anéis. Desculpa, Tolkien. Não, desculpa, Tolkien. Tolkien não. Vamos pegar um outro aí. Eles estão baseando a fé deles no livro Pequeno Príncipe, né? Um livro de ficção. É Monteiro Lobato, tá? É conto de fadas, irmão. Conto de fada, ficção, criação do imaginário humano. Aí os caras vão estabelecer uma doutrina. Aí os caras falam que só seguem a ciência, que só seguem os fatos históricos. Estou dando fatos históricos de que a Trindade é uma crença anterior ao Concílio de Nicéia. Você é maduro o suficiente para mudar de ideia? Você que afirmou isso e está assistindo esse vídeo, você que afirma que a construção da identidade divina de Jesus e de um Deus triuno, ela começa no século IV com Constantino, foi Constantino que fez isso. Você que afirma isso categoricamente, vendo essas evidências que eu estou mostrando, você é suficiente maduro e imparcial para seguir as evidências? Eu não estou pedindo para você acreditar em Jesus, percebe? Eu só estou querendo dizer para você que o cristianismo tem suas crenças ortodoxas na divindade de Jesus e na Trindade muito anterior ao Concílio de Nicéia. Tá? Então, se você assumia isso sem base alguma ou com base em contos de fada, agora toma esse dado histórico para você aí, tá? Dado histórico não manipulado. Você pode usar teste de bibliografia com esses textos. Os manuscritos estão disponíveis. O Clemente, a Carta aos Coríntios, tá lá. De Itaquê, tá lá. Você baixa em PDF ali, tá lá. Para você ler, para você consultar, para você ver que não é imaginário humano, tá? Não é uma doutrina criada pela modernidade com o objetivo de manutenção de poder, blá, 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 tá? São fatos históricos e contra fatos não há argumentos, tá? Mais uma aí para você. Inácio de Antioquia, que é um discípulo do apóstolo João, no livro A Carta aos Efésios, que ele escreve, ele diz assim: vós sois as pedras do templo do Pai, elevado para o alto pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a sua cruz, com o Espírito Santo como corda. Vou ler de novo. Vós sois as pedras do templo do Pai. Pai é Deus. Elevado para o alto pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a sua cruz, com o Espírito Santo como corda. Mais uma vez, o Inácio, que é um discípulo de João, está lá no ano de 107 da era cristã. 107. 325 Constantino, 107. 107, Inácio. Tem uma distância razoável aí, não tem? Mais de 200 anos. Ele está estabelecendo aqui, dizendo que o Pai, o Jesus Cristo e o Espírito Santo são iguais. Olha lá. História. Mais um. Justino Marte, tá? Justino Marte, o pai da igreja, em sua obra Apologia 1, tá? Ele que foi um grande apologeta, no ano de 151, olha o que ele escreveu, no ano de 151, que não somos ateus. Quem estiver em são juízo não o dirá, pois cultuamos o Criador deste universo. Por que ele está dizendo isso? Porque o cristão negava os deuses do panteão, tá? O cristão negava o politeísmo. E ao negar o politeísmo, muitos cristãos morriam como ateus, tá certo? Mesmo crendo num Deus só, que era na crença monoteísta. Então cristãos e judeus morriam por causa da crença no monoteísmo, e eles eram acusados como politeístas. Quer dizer, desculpa, como ateus, tá? Então olha o que ele vai dizer. Que não somos ateus, quem estiver em são juízo não o dirá, pois cultuamos o Criador deste universo, do qual dizemos, conforme nos ensinaram, que não tem necessidade de sangue, libações ou incenso. Em seguida, demonstramos que, com razão, honramos também Jesus Cristo, que foi nosso mestre nessas coisas e para isso nasceu. E mesmo que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador na Judéia no tempo de Tibério César, aprendemos que ele era o Filho do próprio Deus verdadeiro. E o colocamos em segundo lugar, assim como o Espírito profético, que pomos no terceiro. De fato, taxa-nos de loucos, dizendo que damos o segundo lugar a um homem crucificado, depois do Deus imutável, aquele que existe desde sempre e criou o universo. É que ignoram o mistério que existe nisso. E por isso vos exortamos que
presteis atenção quando expomos. Qual que é o mistério? Que o Pai e Jesus e o Espírito são um só. Tá lá, 151 depois de Cristo. Segundo século, querido. Quase 200 anos antes do Concílio de Nicéia. Mas não para por aí. Policarpo disse no ano de 156, que é um pai da igreja, discípulo do apóstolo João: eu te louvo, Deus da verdade, te bendigo, te glorifico por teu Filho Jesus Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote do céu. Por ele, com ele, e o Espírito Santo, glória seja dada a ti, agora e nos séculos futuros. Mais uma vez, Policarpo aqui atribuindo igualdade ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Atenágoras, que foi um dos pais da igreja, teólogo, filósofo e poeta, em sua obra Súplica pelos Cristãos. Olha o que ele diz, Atenágoras, no ano 177 da era cristã. De fato, reconhecemos também um Filho de Deus, e que ninguém considere ridículo que, para mim, Deus tem um Filho. Com efeito, nós não pensamos sobre Deus, e também Pai, e sobre seu Filho como fantasiavam vossos poetas, mostrando-nos deuses que não são em nada melhores do que os homens, mas que o Filho de Deus é o verbo do Pai em ideia e operação, pois conforme a ele, e por seu intermédio tudo foi feito, sendo o Pai e o Filho um só. Tá lá, ano de 177. O Atenágoras diz ainda: como não se admiraria alguém de ouvir chamar ateus os que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, ensinando que o seu poder é único e que sua distinção é apenas distinção de ordens. Olha aqui, reafirmação da doutrina da Trindade, que ano 177 da era cristã. Olha o que vai dizer o Irineu de Leão. Irineu de Leão vai dizer assim, no ano de 189, na obra dele Contra as Heresias: com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus Pai, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Deus. Irineu de Leão, 189, reafirmando a doutrina do credo trinitariano, que Deus é um só e subsiste em três pessoas. Aí vem, então, o Concílio de Nicéia, no ano de 325, eu quero encerrar com ele, que diz assim: cremos em um só, Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai como unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem foi feito tudo que há no céu e na terra. Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai. Com o Pai e o Filho é adorado. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Então, a gente viu aqui o testemunho histórico de que a Trindade é uma doutrina cristã ortodoxa, que foi defendida pela Bíblia e pelos pais da igreja, e não foi uma construção, tá, do credo niceno, que foi organizado por Constantino. Então, quem afirma isso é um louco que ignora os fatos, ou que papagaia, tá? Que papagaia, que reproduz informação de terceiros. Sabe aquela pessoa que ouviu, a Trindade foi uma invenção da mente humana, por um professor lá, na faculdade, talvez, ou algum lugar, aí ele saiu papagaiando, sem investigar, sem analisar, tá? Então, você cristão, você crê na Trindade? Você crê que Jesus é Deus? Que o Pai é Deus? Que o Espírito é Deus? Você está em boas mãos, querido. Você está seguindo a doutrina apostólica. Permaneça sem se desviar. Você que quer estudar a Bíblia e quer conhecer mais a respeito da Bíblia, continua seguindo o canal Fé que Pensa, tá bom? Nós temos aí um compromisso em servir você, tá? Com conteúdo de qualidade, com conteúdo relevante que abençoe sua vida, tá bom? Então você pode acessar o canal Fé que Pensa. Faz isso, se inscreve lá no canal Fé que Pensa, que Deus abençoe você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e segue lá, gente, Fé que Pensa! Se inscreve lá no canal no YouTube, comenta, curte os vídeos, tá bom? Fé que Pensa vem aí para abençoar a sua vida, levando conteúdo relevante e de acesso acessível aí para você, tá? Deus abençoe, é nóis! Fiquem com Deus!